Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o René Moreno, aqui do canal Peãocast, sempre acompanhado do meu fiel amigo Pulguinha. E estamos aqui promovendo no Rodeio das Lives criatividade, empreendedorismo, liderança, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. E hoje o tema de hoje é inteligência. Com ela que Heloísa Capelas é a maior autoridade do processo Hoffman do Brasil. E ela já chegou, já vou conectar e queremos convidar você a apoiar os nossos afiliados. Temos o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que você compra no link do Magazine Luiza, que é o Magazine Educar, que está aqui na bio, ou do YouTube, do Instagram, por onde você estiver assistindo, ou Spotify. São mais de 6 milhões de itens. Tudo que você compra ali, tirando impostos, nós destinamos essas comissões para as escolas públicas. Estamos produzindo material para escolas públicas, fazendo parte dessa corrente do bem. E temos a extrafertil.com.br, onde você pode comprar tudo o que você precisa para a sua lavoura. E vamos conectar aqui com a Heloísa, que já chegou. Vamos bater um papo e entender de inteligência que ela vem trazer para a gente, a sua expertise, a sua experiência. Ela que é ativista do perdão, autora de best-seller e seja bem-vinda, Heloísa. Obrigada, obrigada. Que bom estar aqui com você. Muito, Que muito coisa. obrigada pelo convite. Acho que hoje vai, né? Hoje vai. Hoje nós vamos poder conversar bastante. Que honra, viu? Você sabe que eu estava tenso para a live de hoje. Eu falei assim, Deus ajude, que a tecnologia ajude a gente a andar. E vai dar tudo certo, né? Já deu. Luísa, gratidão por você estar participando com a gente. Eu sei que a sua agenda é mega ultra, né? Incrível. Queria que você contasse um pouquinho para a gente da onde você veio, aonde você está, para onde você vai, toda essa sua jornada, o autoconhecimento que é assim de décadas de dedicação. Mais uma vez, seja bem-vindo. O chapéu é seu. Obrigada, obrigada, querido. Bom, eu sou Heloísa Capelas, eu trabalho com o processo Hoffman há 30 anos. É bastante tempo, é uma metodologia que foi criada pelo Bob Hoffman lá na Califórnia, é um curso de autoconhecimento, hoje com duração de 7 dias, é uma imersão, as pessoas ficam por 7 dias completamente isoladas do mundo externo, então nada de tecnologia, nada de jornal, revista, enfim, nem sinal de fumaça, não é Nossa. possível fazer lá. É uma viagem interna para a sua própria história, para suas próprias raízes, e é um trabalho tão transformador, tão extraordinário, que eu nunca consegui sair de lá. Eu costumo dizer que esses grandes líderes, essas pessoas que são influenciadores, né, que construíram cursos, construíram o próprio Janguier, né, com o Instituto Êxito. Perfeito. Todos eles foram meus alunos, meus mentorados, saíram de lá e foram fazer coisas extraordinárias na vida, e eu não consigo sair de lá, né? De tão envolvida que eu estou com a técnica, de tão grata que eu tenho uma gratidão por essa metodologia que me salvou minha família, salvou meus relacionamentos. Eu tenho uma filha deficiente mental que ficou deficiente, né, quando ela tinha 1 ano e 8 meses, e eu estava grávida de 8 meses. Um mês depois, a minha segunda filha nasceu, e nesse primeiro ano de vida da minha segunda filha, a mais velha convulsionava 20 vezes por dia. Era muita confusão, eu não sabia quem atender, nem o que fazer. Ninguém achava o motivo, como ninguém achou até hoje, né? Hoje ela tem 38 anos, nunca soubemos o que aconteceu, apenas soubemos das consequências, né? Ela foi perdendo o neurônio, foi ficando cada vez mais deficiente intelectualmente, e a gente não sabia o que fazer. Imagina, a área da deficiência mental, ela ainda é muito
muito inexplorada, né? Nós ainda temos muito que aprender, muito, muito, muito. Nós não temos recursos, nem conhecimento, nem nada. E imagina isso há 40 anos atrás, era tudo Mais muito ainda. mais difícil. Eu tive muita gente que me ajudou demais e mesmo assim a batata quente voltava para mim Entendo. e eu não sabia o que fazer. Eu trabalhava nessa época no Banco do Brasil, entrei no Banco do Brasil com 18 anos, porque meu pai mandou, e fiquei lá por 20 anos. E quando eu estava assim, bem no fundo do poço, a minha filha já tinha 10 anos, a outra tinha 8, eu estava muito perdida já, com o meu casamento destruído, as minhas relações familiares destruídas, enfim, estava tudo tão atrapalhado. E aí uma pessoa muito querida, assim, que eu agradeço muito, nem era meu contato próximo, mas ela me disse, por que você não faz o processo Hoffman? E aí eu não tinha mais o que fazer, eu já tinha ido para tudo quanto era igreja, tudo quanto era... Enfim, eu já estava Entendo. sem recursos, e eu disse, eu vou. Eu nem sabia o que era, eu só sabia que eu ia para lá. E ela me dizia, foi tão bom para mim, eu fiquei tão bem e tal. E era uma mulher forte, que eu respeitava muito, ainda respeito. E aí, essa indicação para mim foi suficiente e eu falei, eu vou. Mesmo Fabuloso. sem saber onde é que eu ia me meter. A Eu fé me era muito vi, maior. eu tinha uma dor tão grande e estava tão perdida que... E eu tive momentos lá no curso tão extraordinários, tão reveladores, de uma abertura, de um novo nível de consciência a meu respeito, a respeito da minha história, a respeito daquilo que eu estava fazendo. Eu vivi um momento extraordinário de perdão, perdão à minha história, perdão a mim mesma por eu não ser a mãe que eu gostaria de ser, perdão à minha filha porque ela não era a filha que eu gostaria de ter. Foi algo tão extraordinário, né? Como se, eu costumo dizer que a porta do céu se abriu ali na minha frente. Eu vi um novo mundo, novas possibilidades, um outro jeito de viver. E voltei para casa, consegui resgatar tudo, né? Resgatei o casamento, resgatei minha relação com os amigos, com as minhas filhas, principalmente com a minha filha mais velha. Eu aprendi, é o assunto de hoje, né? Eu aprendi que nós temos, no mínimo, 4 inteligências. 4. Que era o que o Bob Hoffman nos ensinava e eu ensino hoje no processo, né? Uma delas é o QI, é o nosso coeficiente de inteligência intelectual, aquele que foi o rei da cocada, né? No século XVIII e XIX, principalmente. No século XX, aí no finalzinho ele já foi perdendo a sua força. E nós sabemos que agora, né, nós temos muito mais inteligências do que apenas a lógica, que foi aquela que foi, durante muito tempo, reverenciada. Perfeito. E eu aprendi que a inteligência era a lógica. E eu venho de pais muito inteligentes. Eles eram estudiosos, cultos, embora muito simples, nós somos muito pobres, mas meu pai era muito esperto, a minha mãe era muito esperta. Então, inteligência, estudar, conhecer, cultura, era uma coisa muito valorizada, né, na minha infância. Falar direito, falar com as palavras certas, a conjugação verbal correta, era tudo muito importante. Ler, né, era muito importante, tirar nota boa, era uma coisa muito Se cobrada. valorizava muito. Cobrava muito. E quando a minha filha perdeu essa inteligência, eu não sabia mais como conversar com ela.
Porque para mim era isso, né? A gente tinha que ser lógico, a gente tinha que estudar, a gente tinha que aprender, a gente tinha que, enfim. E eu conversava com ela, como eu estou conversando com você. Mas não fazia nenhum sentido para ela. E ela me levava à loucura, né? Porque eu não conseguia entender a volta dela. Como provavelmente ela também não conseguia me entender. Com o processo, eu descobri que nós temos mais 3 inteligências. Tão importantes e do mesmo tamanho que a nossa inteligência intelectual. Imagina você que o Bob Hoffman falava de inteligência emocional há 53 anos atrás. Fabuloso. Quando isso não era nem assunto, né? Em 92, o Daniel Goleman escreve o livro Inteligência Emocional. Em 92. E só agora nós precisamos de uma pandemia para as pessoas começarem a entender o tal dos soft skills, né? Que então, vamos ver as nossas outras competências que não a lógica, vamos falar da nossa inteligência emocional, como que a gente gerencia as nossas emoções. Agora, 50 anos depois. Fabuloso. E eu tive o privilégio de aprender há 30 anos atrás. E aprendi mais, né? Aprendi que nós temos uma inteligência espiritual, que não tem nenhuma conotação religiosa, mas que é você conectado ao todo, você com uma conexão com as pessoas, com a natureza, com a sua vida, com o seu propósito, com as suas escolhas. E temos, claro, uma inteligência física que é um mata-borrão, né? É aquela inteligência que vai contar toda a nossa história se a gente prestar atenção. Tudo está registrado no nosso corpo. Tudo, absolutamente tudo. Não só no nosso sistema neurológico, né? Mas é registrado em todo o nosso corpo. Quando eu descobri isso, né, dentro do processo, a gente faz um trabalho de separar essas inteligências. E aí você pode aprender especificamente sobre cada uma. A que menos a gente aprende é a inteligência intelectual, porque ela chega lá já muito sabida. Então, como ela já é muito sabida, ela fica lá aprendendo um monte. E a gente vai explorar o que é inteligência emocional. Desde a nossa concepção, foi uma inteligência muito, mas muito importante e fundamental na nossa primeira infância. Sem inteligência emocional, a gente não consegue apreender, apreender o mundo e o sistema onde nós vivemos. É o nosso corpinho físico e a nossa inteligência emocional que faz com que a gente fique alerta e aprenda a ser humano. Só com 6, 7 anos de idade é que a nossa inteligência lógica está mais madura. Então, nós já temos neurônio suficiente para fazer abstrações, para ser alfabetizado, para dar significado às palavras. Mas nós já temos 7 anos. A vida já está toda aprendida com a nossa inteligência emocional. Só que a partir daí, toda a nossa educação é focada nessa lógica. Os nossos pais nos cobram nota no boletim, nos cobram quantos livros a gente leu, quanto a gente sabe, quanto a gente aprendeu, quanta conta a gente sabe fazer, se a gente sabe resolver problema. E todo investimento é em cima dessa inteligência. Sim. Todas as pessoas que a gente precisa copiar, que são os nossos modelos, né? Então, os nossos pais biológicos, avós, tios, professores, aqueles que constituem a nossa infância, todos eles usam essa inteligência. Portanto, nós vamos copiá-los e vamos ficar tão inteligentes quanto eles. Na lógica. Nós descobrimos também, pensando e dando significado às palavras, que pensar não dói.
O que dói é sentir. E aí a gente resolve que não vai mais sentir dor. Nós temos muito medo de sermos abandonados e de sermos rejeitados e de não pertencermos. Verdade. E aí esse medo ele fica encoberto pela nossa inteligência intelectual. E aí a gente não precisa, a gente aprende a fingir que não sente. A mascarar essa dor. Com a nossa cabeça. Perfeito. Quem não sente dor, quem não sente medo, não sente amor. Portanto, nós vamos começar a aprender a amar com a cabeça. Nós amamos intelectualmente as pessoas. Porque esse é o nosso modelo. E temos muito medo da entrega. Desconfiamos demais das pessoas que dizem que nos amam. Temos muito medo de sermos traídos, de sermos manipulados, de sermos humilhados. E todas essas dores são dores da infância. São dores que a nossa criança sentiu e lá pelos 7 anos de idade resolveu parar de sentir. Alguns estudiosos dizem que a gente entra na idade da raiva com 7 anos, 7, 8 anos. Entendo. E com raiva, a gente não sente dor. A gente sente raiva. E aí a gente vai crescer com raiva e com muito medo. E não nos envolvemos com as pessoas. Nós começamos a amá-las com a cabeça e não com o coração. E aí nós vamos viver um mundo lógico. Que era o mundo que eu vivia em casa com a minha filha. Tá falando. E ela não me dava resposta lógica. E claro que eu enlouquecia, porque eu era um cabeção pensante. E ela provocava as minhas piores dores. Aquelas dores que eu tinha jurado que eu não ia sentir mais. Eu me sentia incapaz, eu me sentia incompetente, eu me sentia impotente. E eu me sentia sem esperança. Era assim, nada do que eu fizer vai adiantar. E com a minha cabeça eu aprendi que se a gente faz, a gente existe. Então eu virei uma fazedora. E aí eu tinha que fazer. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que procurar, eu tinha que buscar, eu tinha que ler, eu tinha que entender, eu tinha que discutir com os médicos, eu tinha que fazer coisas. Porque fazer era uma cobrança dos meus pais. Então, eu tinha que pensar e fazer. Eu não tinha que sentir, muito menos ser. E aí eu fiquei sem recurso. Quando eu descobri que na realidade, inteiramente, completamente, eu era uma emoção e um sentimento, que eu tinha uma inteligência emocional tão importante e tão rica como era a inteligência intelectual, eu descobri a América. Uau! E mais, com o perdão, eu pude me autorizar a ser quem eu sou. Com todo o meu bem e com todo o meu mal. Eu simplesmente era. E aí, a hora que eu pude ser, você não sabe, eu pude autorizar minha filha a ser. Autorizar o ser. Maravilhoso, isso é fabuloso. E aí eu comecei a conversar com ela de um outro lugar. Eu cantava. E aí eu comecei a cantar. E eu comecei a cantar. Minha mãe era cantora antes de casar. E o meu pai era um homem cantante. Então, ele nos contava história, ele inventava história, ele cantava pra gente, ele fez uma música para cada um. Ele era muito esperto, ele tinha uma inteligência muito rápida.
E ele Fabuloso. inventava, ele fazia trocadilho, ele era muito esperto. E eu resgatei isso. Eu aprendi isso, eu copiei deles. E eu comecei a contar histórias completamente malucas para minha filha. Como meu pai nos contava. Sim. E eu comecei a cantar. E nós começamos a conversar de um outro lugar. Ela começou a me atender. Ela começou a entender o que eu falava. Ela começou a me dar resposta, cantando, contando história, dizendo sim, não, é. Eu comecei a fazer pergunta para ela. Imagina, eu nunca tinha feito pergunta. Eu sempre tinha dado ordens, afirmações. Ela tinha que aprender, ela tinha que entender, ela tinha que colocar o pino no lugar certo, ela tinha que acertar a cor, ela tinha que dizer que o pato era o pato. Eu achava que eu estava desenvolvendo ela. Entendo. E, de Que doido. repente, eu comecei a conversar com ela, com a minha inteligência emocional. E você não sabe como ela tem menos inteligência intelectual, como os Sim. neurônios, né? Eles fritaram ali. Portanto, ela ficou sem recurso de sinapse, de aprendizado. Ficou tudo durinho na cabeça dela. Então, não tem lógica. Mas a inteligência emocional dela está totalmente preservada. Que fabuloso. E aí a gente começou a conversar de um outro lugar. E aí ela começou a conversar com os outros, daquele jeito, sorrindo, chorando, dizendo sim, dizendo não, quero, não quero, gosto, não gosto. Eu comecei a conhecer outra menina. E eu tinha tanta curiosidade, porque a inteligência emocional me abriu tanto espaço mental que eu queria conhecer, eu queria saber, eu queria... E aí eu perguntava para ela, eu fazia perguntas. E algumas Qual que é ela o não nome? sabia, mas outras Qual ela o nome dizia dela? sim, outras Qual o ela nome dela? fazia não. Foi maravilhoso. Claro que foi Meu um Deus. processo, e é um processo até hoje. É difícil sair da lógica, porque você está aqui falando, eu estou contando e falando com você com lógica. Eu estou contando uma história. E, de repente, eu tenho que olhar para ela e conversar com ela de outro lugar. Então, Entendo. eu muitas vezes me perdi, muitas vezes me atrapalhei, muitas vezes ela ficou muito brava comigo, porque a gente estava se entendendo, de repente não estava se entendendo mais. Mas foi um processo de resgate, Fabuloso isso. foi um aprendizado na minha história, um aprendizado como ser humano, que eu larguei tudo que eu fazia. Eu pedi demissão do banco depois de 20 anos, há 2 anos da aposentadoria, Meu Deus. porque eu só podia trabalhar com o processo. Eu não Heloísa, tinha, eu não tinha outro lugar para ir. Eu precisava oferecer para as pessoas a mesma coisa que eu tinha conseguido. Eu precisava quando falar para elas que tinha um caminho. existia uma possibilidade. Eu aprendi o caminho, eu aprendi a aplicar esse caminho. Vem comigo, eu quero mostrar o que eu descobri. É. Que E coisa mais, maravilhosa. né? A gente descobre lá uma inteligência espiritual que é a nossa verdadeira líder. Então, das 4 inteligências, a conexão, que foi o que eu conquistei com a minha filha, uma conexão que não precisa mais falar, não precisa mais aprender, não precisa mais nada, só precisa ser. Ela Só só ser. precisa ser Beatriz e eu só preciso ser Heloísa. E tá tudo bem. Do E jeito tá que tudo bem. tá e do jeito que é. Foi algo, olha, avassalador na minha vida. Eu nunca mais fui a mesma pessoa, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu acabei tendo mais 2 filhos, que era como eu queria, né? A nossa família cresceu, nós formamos aquilo que a gente queria.
E nada é um mar de rosas, né? Nada. Sim. Não foi nada e fomos felizes para sempre, nada disso. Eu costumo dizer o seguinte, o amor é uma coisa real. O amor é trabalho, o amor é movimento, o amor é você acertar, errar, o amor é você colocar a sua aquilo que você sabe para fora. E às vezes dá certo e às vezes dá errado. Às vezes você constrói, às vezes você destrói. Mas é isso, o amor é algo muito, muito concreto do meu E ponto é de algo em vista. movimento. É um organismo vivo, não é algo estático. Isso. Então, não tem felizes para sempre. Eu não encontrei um céu com anjos tocando harpa, né? Nem de branco, nada disso. Eu encontro a pandemia, encontro as decisões de todo dia, encontro as escolhas, né? De todo dia. Eu acho que amor é uma escolha. Lá no processo, a gente diz que existem duas estradas sempre, a direita ou a esquerda. E você é que escolhe. E não tem ninguém para dizer para você o que está certo ou o que está errado. Sim. O que acontece é que todas as escolhas têm consequência. Tudo que você planta, colhe. Tudo que você dá, volta. Então, escolha a estrada que você quiser, tá tudo bem. Mas Heloísa, saiba que tem volta. alguém está perguntando aqui para você, você consegue ler a pergunta, se somos completos com as 4 inteligências? É isso? José, Só somos completos? Hoje já tem estudos que nós temos 9 inteligências. Alguns Nossa. estudiosos estão dizendo que nós temos 11. Mas se nós juntarmos todas elas, vai dar nas 4. Tá. Né? Porque tem a inteligência lógica, tem a matemática, tem a... e se a gente juntar tudo, vai dar na intelectual. Tá. Então, o Bob nos dizia que nós éramos um 4. E esse 4 era completo, porque ele abrangia todas as áreas da vida humana e todas as nossas partes. E tudo que a gente... Então, ele desenhava e dizia que nós somos como um diamante, com muitas facetas. E um Perfeito. diamante é uma pedra que não tem uma pedra igual a outra. Nada. Você depois pode esmirilhar, pode fazer o desenho que você quiser e pode fazer uma coleção deles. Mas originalmente não tem um diamante igual ao outro. O diamante, ele está dentro de uma pedra dura e preta. E aí o Bob vai dizer que nós temos que lapidar essa pedra. E depois, basicamente, nós temos essas 4 facetas, que são as 4 inteligências. Nós temos inúmeras outras que nos diferenciam, mas 4 constituem todo o ser humano, que são as 4 inteligências. Então vamos lá, reforçando, a inteligência emocional, a espiritual, A a intelectual intelectual e a física. e a física. Tudo se resume basicamente nessas 4, mesmo que alguém fale que são 9, seja 11, mas se for estudar. Heloísa, quantos anos tinha a Beatriz quando você teve esse momento glorioso da descoberta? 8 anos, de 8 para 9, quase 10. Acho que 10 anos. Então faz Não, faz 30 anos. 30, eu tenho... Ela tem 38. 8 anos. 8 para 9. E isso foi, vamos falar assim, renovador na sua vida, como você disse. Você conseguiu abandonar, vamos falar, você mudou, você escolheu um outro caminho e, pelo visto, foi o caminho correto. Foi aquela estrada que você falou assim, tomei a decisão correta, foi isso? Tenho certeza que eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo. Tenho certeza. E esse momento que você teve, que foi um anjo que colocou esse tipo de método, né? Essa proposta, esse processo, né, que você vivenciou, já era esse formato de 7 dias também naquela época? Eram, na realidade, 8 dias. Tá. Fui eu que mais tarde, né, fui pedir
eu acabei ficando dona da licença. Nós temos licenças pessoais. A Marisa Tami foi a minha professora, a minha mestre, ela era a dona da licença, e ela em 2002 morreu e deixou essa licença em testamento para mim. Eu já era o braço direito dela, eu já estava muito próxima a ela e era muito apaixonada pelo processo, era muito natural que eu continuasse. E aí eu entrei numa organização internacional, porque hoje são 16 países que aplicam o processo no mundo e existe uma organização internacional com sede, uma parte na Inglaterra, uma parte nos Estados Unidos. E eu, então, participo dessa organização e, num determinado momento, eu sugeri que a gente fizesse o processo de 7 dias, porque eu acreditava que 7 dias dava para a gente fazer o que a gente fazia de 8, e era mais ecológico, uma semana para as pessoas pensarem em ficar isoladas. E aí eu fiz uma proposta, eles fizeram outra, e daí os Estados Unidos fez um trabalho maravilhoso, assim, espetacular. Eles chamaram neurocientistas, chamaram pedagogos, psicólogos, espiritualistas para estudar o método, para ver como é que a gente podia diminuir um dia sem perder nada do método. Eles fizeram um trabalho, eu já tinha feito uma proposta, nós já tínhamos experimentado a proposta, mas quando eles trouxeram a deles, ficou redondíssimo, muito melhor do que eu tinha inventado, porque eu inventei da minha cabeça. E eles fizeram 1 ano de estudo e eu fiquei brincando com eles, porque vamos, que eu já sei como faz. E eles diziam não. E quando eles apresentaram a proposta, ela ficou muito redonda, muito melhor do que com os 8 dias. Foi só uma questão de ajuste de horário, de técnica, Nós trabalhamos lá de 12 a 15 horas por dia. Perfeito. Trabalho emocional. É um trabalho... nós criamos um sistema ali, né? Que só tem sentido ali dentro. E nós temos a condição de voltar para a nossa concepção. E olhar tudo de 4 pontos de vista diferentes. A gente mais ou menos sabe, que é o intelecto. Para mim, foi altamente surpreendente o emocional. Tá. Olhar para a minha vida, da concepção até os dias atuais, do ponto de vista espiritual, foi lindo, eu não tenho outra palavra. E me apropriar do meu corpo e da minha história no meu corpo e tudo que eu sou, a constituição física, que não é só um DNA, como é que eu fui mielinizada, como que os meus... as fases da minha vida, o que foi que eu fui entendendo de mundo. Olha, é maravilhoso. Ele claro que eu sou apaixonada pelo método, né? Tanto que as pessoas passam por lá e eu não consigo sair, né, de lá. Mas eu fui me apaixonando e me encantando com as pessoas. As pessoas vão para lá, todas elas, porque querem ser felizes. Não tem nunca nenhum pedido diferente. Não tem ninguém que me pede para ser rico, para... Não, as pessoas querem... E aí eu digo, mas o que vai te fazer feliz? Eu falo assim, se eu tiver paz no meu coração. E aí eu tenho absoluta certeza que a pessoa está no lugar certo. Porque o Bob dizia que o meta-objetivo do processo era a paz no mundo. Então, quando as pessoas dizem, se eu sentir paz no meu coração, eu vou estar feliz. É isso que eu vim buscar. Com histórias extraordinárias, histórias de dor, de superação, de tentativa e erro, de exaustão. E aí eu comecei a me encantar com as pessoas, como o ser humano é lindo, como ele é resiliente, forte, valente.
a sobrevivência, ela é algo muito forte dentro da gente. As pessoas vão sobreviver a qualquer preço. E eu fui descobrindo seres de luz lá dentro. Então, você imagina, eu tenho uma média, antes da pandemia, de mais ou menos 30 alunos por grupo. 20 alunos por ano, 20 grupos por ano. Há 30 anos, só pela minha sala de aula, já passaram mais de 12 mil pessoas. Meu Deus. É muita gente, é muita história, é muita luz. E aí eu me apaixonei pelas pessoas, me apaixonei pelo autoconhecimento e eu fico inconformada de que eu tenho que ir para o processo e esperar as pessoas decidirem ir. Entendo. Porque é uma decisão. Elas têm que pagar, elas têm que ter uma semana e elas têm que querer. Então, é bastante. É muita coisa. E aí eu comecei a ficar inconformada eu falei, eu fico aqui com tudo isso que eu tenho para oferecer para as pessoas e fico esperando 20, 30, 40 pessoas e o resto. E aí, claro, eu escrevi um livro que chama O Mapa da Felicidade, porque é o que as pessoas querem. Ele fez tanto sucesso, mas ele fez tanto sucesso sem eu perceber, não era isso, né? Na realidade, eu escrevi o livro. Eu já vendi 60 mil cópias, super deu certo. Que aí, 2 anos depois, a editora me chamou de novo e disse, escreve. Eu disse, mas eu vou escrever o quê? Escreve o que você quiser. E aí eu falei, bom, então agora eu vou falar do perdão. E aí eu escrevi o livro Perdão, a Revolução que Falta. Ah, que coisa. Eu tenho tanta certeza que o perdão pode salvar a humanidade, que a gente pode fazer outra coisa na vida, que eu acabei virando ativista do perdão. Então, aonde eu vou, para que lado eu me vire, eu falo do perdão. E falo para as pessoas, é possível, é 100% possível perdoar tudo. E ter uma outra história e fazer de outro jeito. O Pinheiro está colocando aqui, ó. Estou em contagem regressiva para participar do processo. Qual vai ser a data do próximo? Já tem previsão? Eu estou te esperando, viu, Célia? Eu estou te esperando. Beleza. E tem previsão das datas para o próximo? Tenho sempre. Esse ano eu não tenho mais vaga. Tem agora novembro e dezembro, mas eles estão lotados. A próxima data que eu tenho é 16 de janeiro. 16 de janeiro. Então fique atento aí, gente. 16 de janeiro. Porque assim, lota rapidamente, né? Dezembro já está fechado, então já tem procura para janeiro. Fevereiro eu sei que é no carnaval, no período do carnaval, né? E eu faço muito grupo, eu faço 20 grupos por ano, é muito grupo. Então não é por falta de data que as pessoas dizem não, né? Na realidade é uma barreira, tempo e dinheiro é sempre uma barreira, né? É sempre uma defesa. 7/12, você vai estar lá? É mesmo, Celi? Que bom, porque ele já está fechado, né? Então, se você está inscrito, que bom. Encontrei um amigo aqui, Luiz. Encontrei um amigo, o Helder. A gente se conhece pelo menos há uns 10 anos e a gente se reencontrou agora. Fabuloso. Não, faz mais de 10, só que a gente fazia mais de 10 que não se falava. Gente, eu preciso dar um recado. Primeiro, Heloísa, nós já estamos próximos dos 40 minutos. Eu preciso pegar meu caderno, né? Vai dando recado que eu vou pegar. Pera lá. Então tá bom, gente. Nós estamos chegando aos quase 40 minutos. Para todo mundo que sabe, a live cai aí em aproximadamente 1 hora. Primeiro, eu quero deixar um recado para todo mundo que vem participando aqui com a gente. Primeiro, agradecer o seu carinho aqui com a Heloísa, com a convidada. Mas todos os comentários feitos após eu encerrar a live automaticamente são cancelados. Então eu gostaria de pedir para você, por gentileza, entre ali no IGTV, aqui no canal do Peoncast, que vai ficar salva a live, deixe os comentários, deixe as perguntas, interaja com a Heloísa, porque infelizmente os comentários são deletados após salvar a live. Eu não sei porque essa tecnologia acaba fazendo dessa forma. Queria agradecer todo mundo que participou, tem pessoas lá de Manaus, a
Ilen, que está aqui participando, a Elaine, Eliane, lá do Rio, enfim, pessoas que acompanham a gente aqui, que gostam do conteúdo. E que coisa mais, que noite mais mágica. Aqui agora começou a chover aqui no interior de São Paulo. Tá chovendo bênçãos. Né? Eu estou sentindo uma luz falar com você. É maravilhoso. E eu tenho certeza que você deve ouvir isso todos os dias e dessas mais de 12 mil pessoas que você conhece. Quero convidar você para ir para o quadro. Somos contadores de histórias aqui do quadro. E ao final, você fazer as suas considerações finais. Pode ser assim, Luiz? Pode, tá ótimo. Então escolha 3 palavras aleatórias, por favor. Amor. Amor. Gratidão. Gratidão. Alegria. Coloque ali as minhas 2 palavras. 2? Na verdade, é mais de 2, mas na sequência é gênio da lâmpada. Gênio da lâmpada. E cachorro. E cachorro. Amor, gratidão, alegria, gênio da lâmpada e cachorro. Luiz, você coloca essas palavras num balaio, mistura elas ali. Toda boa história começa com era uma vez. Constrói essa história misturando essas palavras. No momento oportuno, você me passa a história. Eu continuo a história em cima da sua história. Devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. Tá. Tudo bem? Então, senhoras e senhores, ela que é um ser de luz, de perdão, uma ativista do amor, enfim, da paz, de tudo isso que foi compartilhado aqui com tanta alegria, diretamente de São Paulo para o mundo, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias. Arrebenta, menina. Você sabe, era uma vez, eu estava passeando na praia e eu achei uma lâmpada. E eu tinha certeza que era a lâmpada do Aladim. Então, eu esfreguei a lâmpada e apareceu o gênio da lâmpada. E ele me disse, você tem direito a 3 desejos. E eu então falei, bem, o que eu quero para minha vida? Muita alegria, muito amor. E eu vou me encher de gratidão se você me atender. E ele imediatamente fez aparecer para mim a minha cachorrinha.